ação de fé. Quinta, sexta e sábado. E essa noite é a noite em que nós vamos expressar o mais alto nível de maturidade, tanto na adoração quanto na devoção. Diga, adorar a Deus é bom, adorá-lo com maturidade, os resultados são maiores. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 19. Nós falamos ontem sobre esse texto, mas não chegamos a ler. Eu quero que você entenda como que funciona no mundo espiritual a teologia das atmosferas de unção. Vimos ao longo desses 3 dias que o dom de Deus é irrevogável, mas as atmosferas de unção e as operações de unção nós podemos perdê-las. Vimos na quinta alguns comandos e alguns decretos sobre o dia do Senhor. Vimos ontem algo sobre a escola de ativação profética e alguns princípios do funcionamento desta escola que Samuel presidia. Na verdade, o princípio interlinear. Acontece uma escola de ativação profética e um modelo muito rústico no deserto com Moisés. Essa fotografia de Moisés e 70 anciões, descrita em Números capítulo 11, nada mais é do que a sombra do que Lucas capítulo 10 diz que Jesus fez com os seus 70 discípulos. Seria uma coincidência? Jesus com 70 no Novo Testamento e Moisés com 70 no Antigo Testamento? Não, é uma figura, é uma tipologia, e as coisas do Antigo Testamento são a sombra do que de fato é a substância do mundo espiritual. Desenvolvemos isso ontem e falamos sobre o potencial profético de Saul. Comparamos ele com o potencial profético de Davi, e ambos operaram circunstancialmente, não são profética, mas nenhum deles era profeta. Um era chefe da guarda, se tornou rei; outro era pastor de ovelhas, se tornou guerreiro e se tornou rei também. Mas ambos eram homens e mulheres sensíveis à intimidade e à comunhão do Espírito Santo de Deus. Ambos eram homens e mulheres que tinham uma intimidade com o Senhor. Veja, em 1 Samuel capítulo 19, Saul está muito chateado, muito amargurado e muito enciumado. É um processo de apostasia da experiência de fé de Saul com Yahvé. É um processo de entristecimento desta comunhão interior entre o espírito de Saul e o espírito de Deus. Davi está escondido numa casa de profetas, numa escola de profetas, num rancho de profetas. São as 3 expressões que aparecem nas respectivas traduções da Bíblia da língua portuguesa. E aí Saul manda uma equipe de soldados para matar, prender Davi. A tradução revista e corrigida chama de soldados, a tradução revista e atualizada chama de mensageiros, mas na verdade eram homens armados com cortador de unha, muito bravos, que estavam indo ali para prender Davi. O verso 20 do capítulo 19 de 1 Samuel diz que então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram, encontraram, se aproximaram de uma casa de profetas, congregação de profetas, os quais estavam profetizando, onde estava Samuel, o qual presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros, sobre os soldados de Saul, e estes também passaram a profetizar. Imagina a cena, um ambiente de intensa oração, jejum, consagração, um ambiente geográfico no meio da cidade de Batatais, onde a nuvem da glória pousa, onde a presença manifesta da glória de Deus é zelada, é desejada, é invocada, onde as pessoas não estão ali por indiferença, por religiosidade ou por vaidade política, mas o que move elas a viverem ali naquela comunidade, a trabalharem, a servirem, a comerem e a contribuírem financeiramente para a manutenção dessa casa de profetas, é apenas a presença manifesta da glória do Senhor. Na verdade, é um protótipo do que Davi estabelece em Crônicas 15:16, os turnos do tabernáculo de Davi.
Ora, eles estão ali mantendo uma atmosfera de céus abertos sobre a nação. Eles estão ali mantendo uma atmosfera de céus abertos sobre o perímetro geográfico. E os mensageiros e os soldados de Davi, quando se aproximam, eles conseguem prender Davi? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque eles são tomados por esta radioatividade profética, por esse eletromagnetismo dos anjos de Deus e do Espírito Santo de Deus. Coisas corpóreas, coisas exteriores, coisas físicas começam a acontecer e eles não conseguem prender Davi. O que eles fazem? Começam a orar, começam a adorar, começam a chorar, começam a se quebrantar. Eles se unem ao espírito de profecia e começam a profetizar na medida que se aproximam daquele local de atmosfera espiritual, de atmosfera profética. Eu pergunto, eles eram profetas? Sim ou não? O que eles eram? Soldados. Mas o que eles estão fazendo agora? Eles estão prendendo Davi ou eles estão profetizando? Ontem falamos muito sobre as atmosferas de profecia para mudar e transformar o coração, a mente, o espírito das pessoas. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, outros soldados, os quais também, aproximando-se, profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro grupo de soldados, os quais também, aproximando-se, profetizaram. Então foi ele mesmo à cidade de Ramá e chegou ao poço de água grande que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão em Naiote, na cidade de Ramá. Então foi a Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre Saul, veio sobre ele, e este ia profetizando até chegar a Naiote e Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, aos pés de Samuel, e esteve nu, lançado por terra, durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul inscrito entre os profetas. Saul era profeta ou era rei? Mas novamente o espírito de profecia o pega, o toma e se manifesta nele através dele. Diga: essa noite eu preciso me render e eu preciso receber essas atmosferas espirituais, essas atmosferas angelicais, no meu casamento, na minha família, na minha empresa, na minha contabilidade financeira. A palavra de Deus diz no Salmo 50, verso 3 em diante: que virá o nosso Deus e não se calará, adiante dele haverá um fogo abrasador, um fogo que irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai, reuni, convocai os meus santos, todos aqueles que fizeram comigo um pacto, uma aliança, um concerto seguido, validado por um sacrifício. Diga: Deus chama o seu povo, reúne o seu povo e estabelece um critério, estabelece um princípio. Todos aqueles que fizeram comigo um pacto seguido de um sacrifício. Diga: fazer o pacto é muito bom, mas esse pacto só tem qualidade, relevância e alguma eficácia no mundo espiritual se for seguido de um sacrifício. Sem sacrifício você não precisa fazer fogueira. Sem sacrifício você não precisa de lenha, de madeira, de pedrinhas, de fumaça, de braseiro. Diga: sem sacrifício não acenda o fogo. Sem fogo, sem sacrifício, não existe adoração a Deus, não existe expressão de fé e culto ao nosso Deus. Sem adoração,
sem sacrifício, sem fogo, não sobe uma fumaça com perfume agradável para que as narinas de Deus possam inalar esse cheiro. Mas se houver o sacrifício, diga: Deus precisa suscitar fogo para queimar o sacrifício. Tendo o sacrifício e tendo o fogo que queima o sacrifício, sobe um perfume. E Deus, recebendo esse perfume, Ele responde do alto com a manifestação da sua glória. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, não diz que você é transformado de sacrifício em sacrifício. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 também não diz que nós somos transformados de fogo do Espírito Santo em fogo do Espírito Santo. Isso é subvenção pentecostal, isso é gíria pentecostal, isso é crendice pentecostal, que passa a madrugada inteira gritando fogo, 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 mas se não tiver um sacrifício válido e recebido por Deus no altar, todo esse fogo é fogo de palha, é fogo inconsistente, é fogo de emocionalismo, é fogo de arrepio na coluna, que não gera transformação segunda-feira de manhã quando chega na escola, e não gera transformação do marido, da esposa, dos filhos quando entrar dentro de casa, que não gera transformação no ambiente de trabalho, no ambiente profissional ou no extrato da conta bancária. Diga: fogo e sacrifício, aroma agradável na presença de Deus. Então, somente então, o céu se abre e Ele responde dos céus com a sua glória. Diga: pela glória, nós somos transformados. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, porque somos semelhantes ao espelho diante daquele que reflete a imagem. Somos transformados dia após dia, diga, dia após dia, de glória em glória. Diga: o fogo é importante, o sacrifício é importante. Sem sacrifício, Deus não manda fogo do Espírito Santo. Sem fogo do Espírito Santo, sem sacrifício, não expressa e não sobe na presença de Deus um aroma agradável. Sem Deus receber essa fumaça de adoração, essa fumaça de quebrantamento, essa fumaça de contrição, essa fumaça de oferta no altar, sem isso, sem esses elementos, diga: a glória não se manifesta. Então tem gente que está há 20 anos na igreja viciada em fogo do Espírito Santo, mas nunca experimentou a glória transformadora de caráter, a glória transformadora de contabilidade financeira, a glória transformadora de câncer e cura, de pâncreas, fígado, rim ou vértebras da coluna. Ele conhece o arrepio e ele até sabe discernir atmosferas angelicais, ele chora, se quebranta, ele conhece o fogo do Espírito Santo, mas porque ninguém teve coragem de construir na mente dele um fundamento bíblico sobre o sacrifício agradável ao Senhor, ele experimenta muito pouco da glória. Ele fala de glória, 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 aleluia, 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 mas não passa desse fogo de palha. Sabe, irmãos? Salmo 50, verso 3, 4, 5, é simples. Eu no meu povo. Quem é o povo de Deus? Qual é o critério que eu preciso ter na minha vida para me estar inserido nesse versículo 5? Congregai os meus santos, reúno o meu povo. O que eu tenho que ter feito em algum momento da minha vida? Aqueles que fizeram comigo um pacto seguido de um sacrifício. Simples. E não é um pacto. São muitos pactos que nós encontramos no Novo Testamento. Qual é o primeiro pacto que você faz com Jesus quando a luz do Evangelho invade as tuas trevas, os teus olhos espirituais se abrem? Você já fez aquela oração que entrega a vida a Jesus e recebe Ele como Senhor e Salvador? Sim ou não? Sim. Isso é um pacto, isso é um sacrifício. Você está sacrificando o teu eu interior, a tua vaidade. Você está sacrificando no altar a tua vontade própria. Diga: sem sacrifício, precisa de fogo do Espírito Santo. Mas você fez um pacto com Jesus. Senhor, olha, o Senhor vai ser o meu único e suficiente. O Senhor vai ser Salvador e Senhor sobre a minha vida. Eu sacrifico a minha vontade para viver a vontade perfeita de Deus. Opa, tem sacrifício no altar. Fez essa oração? Fiz.
Tem sacrifício, o que Deus faz em resposta ao sacrifício? Manifesta o fogo do Espírito Santo, e quem aceita Jesus e nasce de novo é selado pelo Espírito Santo, ele é marcado por esse fogo do Espírito Santo. Mas agora começa-se um processo de amadurecimento, um processo de transformação. Diga, dia após dia, de glória em glória. De glória em A glória glória. não vem porque você está precisando, está lascado, vai continuar precisando e vai se enforcar no pé de goiaba. Mas a glória não se manifesta porque tu está precisando, a glória se manifesta porque você amadureceu na fé e aprendeu a sacrificar a tua vaidade, o teu ego, o teu tempo, o teu dinheiro, a tua egoísta leitura de mundo, o teu egoísta sistema de valores. Você aprendeu a sacrificar, então o fogo de Deus cela e a glória vem em resposta disso. Aí eu vou gritar glória a noite inteira para ver se ele manda glória. Você vai ter uma experiência emocional, mas o teu caráter vai ser transformado. Por isso que está cheio de pentecostal adulto, por isso que está cheio de pentecostal ladrão, por isso que está cheio de gente que tem arrepio na coluna, mas não tem crédito na cidade. Não é esse o modelo de igreja que Samuel presidia na escola de profetas, junto ao poço que está em Seco, na cidade de Ramá, junto a Naiote. Diga, não é esse o modelo de treinamento profético que tem autoridade para fazer Saul caindo por terra, quase nu, seminu, pelado, profetizando por mais de 12 horas consecutivas. Essa autoridade e essa atmosfera tem quando nós entendemos qual é a diferença entre a fé comum e a fé específica. Há uma outra prática nas Escrituras que não tem nada a ver com o sacrifício. Diga, o sacrifício Deus pede. O sacrifício Deus procura. O sacrifício Deus busca. Mas existe uma outra experiência que está no Salmo 116, se não me engano. Salmo 116, verso 17, 18 e 19. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graça, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó cidade de Jerusalém. Diga, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença da congregação, na presença do teu povo, no meio do culto público. Bom, sabe que de Gênesis e Apocalipse existem centenas de textos, dezenas de pessoas que fizeram votos com Deus e os votos deram certo. Diga, há um poder no voto, mas é um poder limitado. Há um poder no sacrifício, mas é um poder ilimitado. Diga, Deus não pede votos. Está cheio de gente na Bíblia que fez voto, deu certo e conquistou o que visualizou pela fé, e conquistou o que creu antes da coisa acontecer. Assim como Romanos 4 diz, aqueles que trouxeram à existência as coisas que não são como se já fossem. Assim como 1 Coríntios capítulo 4 diz, eu creio, por isso falei, criei, por isso profetizei. Assim como a palavra de Deus constrói toda uma teologia em Hebreus capítulo 11, repita comigo, afirmando que a fé é o firme fundamento de termos, de recebermos, de crermos naquilo que não podemos ver. Embora exista todo esse princípio, existe um botão, existe uma chave que libera isso. Ora, todos que nascem da mulher são filhos de Deus, com o seu nome escrito no livro da vida e vão para o céu? Ou para você ter essa experiência de salvação pessoal, para ter essa experiência de ter o teu nome escrito no livro da vida, a palavra de João capítulo 1 verso 12 tem que se cumprir. O que está escrito em João capítulo 1 verso 12? Repita comigo, mas a todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador, deu-nos o poder de serem feitos, de serem transformados em filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, ou quem recebe Jesus participa dessa filiação eterna. Como é que você se torna filho de Deus?
Diga, por um pacto. Através de um pacto, através de uma aliança, ele torna o Filho de Deus. Deus está dizendo que vai resolver o problema de todo mundo que está precisando. Ou lá em capítulo 50 de Salmos, verso 5, Deus está dizendo: reúna quem fez um pacto comigo. Quem fez um pacto seguido de um sacrifício, validado por um holocausto, por uma oferta. Ora, essas ofertas, elas não são apenas uma vez, não. Quando você ia na feiticeira, na cartomante, você era vencido uma vez e acabou, e ciclicamente você voltava para renovar votos com as trevas. O pacto demoníaco no feriado de carnaval, ele é feito uma única vez na vida, ou anualmente essa festividade pagã ao mundo precisa ser renovada? A romaria com o Padre Cícero ou para qualquer outro ídolo, é uma única vez, ou é uma coisa que ciclicamente as pessoas fazem aquela penitência, sobem aquela escadaria, fazem aquela romaria, alguns de carro, outros a pé, outros carregando algum objeto pesado nas costas? Isso é uma coisa feita uma única vez, ou no mundo espiritual, pactos precisam ser renovados, sim ou não? Sim ou não? É cíclico. Deus estabelece pactos para o seu povo. Ele diz assim, na festa de tabernáculos você vai trazer um sacrifício que vai trazer um resultado. Na festa de Sucote você vai trazer outro sacrifício que vai gerar outro resultado. Na Páscoa é outro pacto. No dia do perdão, Yom Kippur, é outro pacto. E isso tudo é para fazer 7 festas, 7 pactos, 7 alianças, 7 ofertas ao longo de um ano. E é para repetir anualmente. Deus diz assim: quando nasceu o teu filho homem, é um pacto, é uma oferta, 5 moedas de ciclo de prata do tabernáculo. Mas se nascer uma menina, é 3 moedas do ciclo de prata da moeda do tabernáculo. Agora, anualmente se renova esses pactos de consagração e de dedicação a Deus. A nossa igreja pós-moderna, a nossa igreja ocidental, perdeu essa revelação bíblica. Isso não é doutrina do Antigo Testamento. Hebreus diz que homens receberam dízimos aos seus pés. Homens que morrem recebem dízimos. Está muito claro esse princípio e essa interlinearidade da igreja messiânica até o 3º para o 4º século da história cristã. Leia as cartas de Epafrodito para Justiniano e você vai ver que tudo isso fez parte dos pais da igreja no 1º e 2º ciclo geracional de era cristã. Por isso que a igreja era relevante, por isso que a igreja transformava a sociedade. Hoje nós estamos voltando ao original e abandonando o genérico. Se Deus pede sacrifício, mas está cheio de gente na Bíblia que fez voto, tem alguma coisa errada aí. O que é um voto? Diga, voto é quando eu prometo para Deus ofertar algo se Deus primeiro manifestar. É o mais alto imaturidade cristã, é o mais alto nível de leviandade, é o mais alto nível de imaturidade na vida por Cristo Jesus. Deus, se eu vender um carro, eu vou te dar um voto, vou te dar uma oferta, eu vou fazer isso. Deus, se o Senhor me der uma namorada, eu vou honrar o Senhor com ela. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou frequentar a igreja e vou dar o dízimo direitinho. Diga, isso precisa de fé, só precisa de gratidão e não ter problema de memória. Mas o voto não exige fé. Diga, voto é periférico. Deus recebe, mas Deus não pede. A Bíblia fala, se for para fazer voto, cumpra, para não ser um voto de tolo. Mas a Bíblia não diz que quem sacrifica é tolo. Justo o contrário. A Bíblia diz que no sacrifício existe o mais alto nível de expressão de honra e adoração a Deus. Existem 3 coisas diferentes que você tem que construir na sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Existem atmosferas de oferta, existem atmosferas de dízimo e existem atmosferas de sacrifício. Do tempo, do talento ou do tesouro. Diga comigo, é a regra dos 3 T's.
3. Irmão, o Senhor faz lá na igreja trocar aquela lâmpada porque ela está quebrada. O Senhor é eletricista. E nós não queremos contratar um eletricista. Queremos usar a sua habilidade, o seu talento, o seu conhecimento profissional para trocar a lâmpada. Ele vem aqui e troca a lâmpada. Ele está agora oferecendo para o reino de Deus a regra dos 3 T's. O que ele fez? Ele sacrificou e ele ofereceu a Deus talento, o conhecimento que ele tem em elétrica. Ele ofereceu a Deus tempo, que é um tempo que provavelmente ele deixou de atender um cliente, ou ele deixou de assistir um filme em casa dos filhos, e veio na igreja trocar a lâmpada, fazer a manutenção, talento, tempo. E se ele pede para o pastor comprar a lâmpada porque ele vai trocar, ele perde a oportunidade de oferecer tesouro. Mas se ele é um cara maduro na sua vida com Cristo, ele diz assim: pastor, fica tranquilo, já comprei no meu bolso e não vou nem apresentar a nota fiscal, fica como oferta. Então ele sacrificou também o seu tesouro. Diga, regra dos 3. Regra dos 3. T's. Talento, tempo, tesouro. Isso é gente madura. Isso é gente que tem intimidade com Deus. Diga, isso é sacrifício. Agradável. E sobe com perfume na presença de Deus. O que é um voto? A lâmpada está queimada lá na igreja, mas se Deus mandar um cliente que fecha um contrato comigo, semana que vem eu vou receber o faturamento desse cliente, e aí daqui a 20 dias, pastor, conta comigo, que eu vou lá e troco a lâmpada para vocês. Isso não é fé. Isso não tem sacrifício. Isso é um voto. Por isso que 90% das pessoas que fazem voto ficam frustrados e decepcionados. Por isso que está cheio de gente que foi lá na igreja, assistiu o culto, olhou pela televisão, ouviu a pregação da rádio, fez o voto da fogueira, que sobe o morro, desce morro, sobe serra, desce serra. Às vezes dá certo, mas a estatística, a matemática numérica de pessoas frustradas ou desanimadas, que deu errado, é muito grande. Por quê? Voto é um nível de leviandade e imaturidade com Deus. Pastor, eu estou lascado. Eu não tenho como participar financeiramente do altar, mas eu vou fazer um sacrifício. Vou deixar de pagar a conta de água e vou sacrificar no altar. Nem todos têm maturidade e estrutura psicológica para fazer isso. Se você é recém-convertido, se você é indouto, você não tem estrutura para isso. Mas quando você amadurece na tua vida inteira com Deus, você começa a fazer essas coisas. Você começa a fazer esses votos. E sabe o que Deus faz? Abre os céus e manifesta janelas de aceleração e graça. Diga, milagres rápidos, respostas de oração rápidas, janelas de aceleração não acontecem no voto, eles acontecem no sacrifício. Eu estava em Recife, em depressão, precisava viajar para pregar em Santa Catarina, estava sem dinheiro para comprar passagem aérea, e falei assim: eu acho que eu vou ter de ônibus, mas eu não tenho nem dinheiro para o ônibus, R$300. Isso há 9 anos atrás da minha vida. Aí eu falei para minha esposa: eu vou jejuar, vou orar e vou esperar Deus fazer alguma coisa. Diga, jejum e oração. Jejum e oração. Muito bom. Mas não traz resistência. Não traz a colheita financeira. Você vai jejuar 40 dias e não vai colher nenhum. Jejum e oração, você corre em intimidade com o Espírito Santo, sensibilidade com o ministério angelical, paixão pela palavra de Deus. Essas coisas você colhe com jejum e oração. Diga, jejum e oração. Não repreende o devorador. Não repreende o devorador. Só atitudes práticas e concretas no altar repreendem o devorador. Mas o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu sou cheio de boas intenções. Diga para o vizinho: boas intenções. Boas intenções. O inferno está cheio. O inferno está cheio. Está cheio de gente bem intencionada lá, que frequentou uma igreja e, ao invés de viver na esfera e na dimensão da fé, viveu na esfera e na dimensão da religiosidade. Digo, o espírito de religiosidade mata. O ministério da palavra da fé traz resistência. As coisas que eu ainda não tenho, mas no espírito já são minhas. Amém. Tanto de cura física, enfermidade, casamento, filhos, conversão, ministério, dons, ou até mesmo uma provisão material. Existe uma atmosfera na vida de Samuel. Existe uma atmosfera em Ramá. Existe uma atmosfera. Saul tem a unção profética nele, ou Samuel tem naquele ambiente a unção profética?
Onde é que está a unção? Está em Saul ou está naquela equipe que profetiza com Samuel na cidade de Ramá? Aonde está a unção? Está com Samuel. Quando Saul se aproxima, quando você se associa de uma igreja séria, íntegra na obra do Senhor, a unção que está sobre essa igreja entra na tua vida matrimonial, saúde física, emocional e saúde financeira. Há ali uma impartição de vida, uma impartição de glória. Porque isso é tão desgastante e tão melindroso nos dias de hoje. Abra sua Bíblia em Salmo 68, em verso 18. Veja como isso pode ser vida, como isso pode ser morte. Fala o salmista a respeito do Messias, e fala a respeito da morte e ressurreição dos céus. Verso 18 do Salmo 68 está dizendo assim: pois tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro, deste dons para os homens, até mesmo para os rebeldes, para que o Senhor Deus venha e habite entre vós na terra. Repita comigo: Jesus subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, até para homens rebeldes. Lá naquela casa tem uma irmã muito boa de profecia, a irmã Rita Cabelo de Fogo. Vai no culto da quarta-feira à tarde na casa dela, ela olha para você e tem visão de raio-x. Ela revela todos os teus pecados, os teus problemas. Olha, Deus usa ela é uma varoa de fogo que tem toda uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus usa ela muito nos dons. Já ouviu esse tipo de discurso, sim ou não? Já ouviu essa conversa, sim ou não? E eu não duvido que ela seja usada nos dons. Eu não duvido que ela seja ousada e intensa na manifestação carismática do poder de Deus. Eu só quero ir lá e quero discernir o espírito dela. Quero conhecer o caráter dela. Daqui a 6 meses eu te digo se ela é de Deus, se ela é do diabo, ou se ela, embora seja de Deus, seja uma profetisa imatura. Pode atender, diz que está no meio do culto. Qualquer coisa a gente ora pelo telefone. É abençoado pela Inglaterra. A questão é chegar lá e discernir a atmosfera daquela casa, discernir a atmosfera daquele culto na garagem quarta-feira à tarde. É chegar lá e discernir se ali é um profeta maduro de Deus, se ali é um profeta do diabo. Não é fácil achar profeta de diabo, é difícil. Ele está precisando de oração. Se é um profeta de Deus, se é um profeta do diabo, não é fácil achar profeta de diabo. Tem uns perdidos aí, mas a grande maioria vem de banana no barranco. Sabe quem mais eu encontro? Profetas de Deus, porém imaturos. Profetas de Deus, porém independentes, com um espírito de independência, o seu ministériozinho independente. Profeta de Deus, porém rebelde. E o que o Salmo 68, 18 está dizendo? Diga: Jesus dá dons até para rebelde. Você operar no poder de Deus, você não precisa ter caráter, irmão. Você operar no poder de Deus, você precisa ter ousadia e fé. Agora, para você ter maturidade e intimidade com Deus e gerar frutos saudáveis no reino de Deus, você tem que ter mais do que ousadia e fé. Diga: tem que ter ousadia e fé, e tem que ter caráter para viver a palavra de Deus. Mas quando nós estamos nessas atmosferas, tipo ontem à noite no final do culto, quinta-feira à noite no final do culto, pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas tremendo, essas atmosferas de glória, essas atmosferas proféticas, essas atmosferas de unção vêm do céu e invadem a igreja na terra. O que está acontecendo? Diga: Deus está habitando entre os homens. Eu vou ler de novo, Salmo 68, 18. Pois tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para dar aos homens, e até para os rebeldes deste, para que o Senhor Deus habite entre nós na terra. Como é que Deus vem habitar na terra? Diga: Deus habita na terra, no meio da manifestação coletiva do seu poder, do seu espírito, dos seus dons,
os seus anjos ministradores. Quanto maior for a intensidade e essa atmosfera, maior for essa intimidade e essa comunhão com Deus, mais íntimo e mais profundo e mais níveis de transformação acontecerão nos homens, independentes de terem um caráter semelhante ao de Davi, ou se tiverem um caráter e uma índole semelhante ao de Saul. Diga, nas atmosferas proféticas, Saul era transformado, mas ele não se rendia no nível profundo. Nessas atmosferas de missão profética, Davi é transformado, mas ele se permitia ser ministrado num nível profundo, e ele se rendia à unção. Diga, temos que aprender a nos render à glória e a não tentar controlar ou se auto-preservar. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, verso 18. Estou construindo na sua vida, na sua mente, no seu espírito, um firme fundamento de glória que vai manifestar resultados rápidos e práticos esta semana. Diga, o voto pode ser feito, mas não é maduro. Diga, o sacrifício Deus pede, Deus procura, e quando correspondido na terra, libera resultados rápidos. Pastor, eu estou 18 anos orando pelo meu filho, mas ele está nas drogas, não volta para a igreja. 18 anos orando. Ou você não sabe orar, faz uma reza pentecostal, faz uma reza protestante, ou você até ora direitinho. Mas quando foi que você fez um sacrifício para resgatar o teu filho das trevas? Aí Jesus já fez um sacrifício supremo na cruz do Calvário. Claro que já fez. E é exatamente porque Ele já fez que nós temos livre acesso ao Pai. Isso de modo algum anula, ou remedia, ou cancela toda uma estrutura de sacrifícios bíblicos para incubar e manifestar fé em resultados específicos. Vimos aqui na quinta-feira à noite a resposta de Jesus ao leproso de Mateus capítulo 8. Qual foi a resposta que Jesus deu ao leproso em Mateus capítulo 8? Vai, apresenta-te ao sacerdote e ofereça a oferta que Moisés determinou. Diga, Novo Testamento, Mateus capítulo 8, Jesus falando: vá, apresenta-te ao sacerdote e ofereça um sacrifício, ofereça uma oferta. Diga, oferta de gratidão. É boa, é bíblica, mas não acelera o mundo profético ao meu favor. O que é uma oferta de gratidão? Você recebeu e agora você expressa a Deus uma gratidão. O que é uma oferta de sacrifício? Diga, é o mais alto nível de expressão de fé. Você não recebeu ainda, você precisa receber. E é o pior momento do teu casamento, é o pior momento da tua empresa, é o pior momento da tua faculdade, é o pior momento do teu ano letivo, é a época do ano que você está tendo as notas mais baixas. Você não pode ir no culto receber a oração, mas você sacrifica aquele tempo que você já está estudando álgebra e você vai no culto. Diga, aquele tempo tem um cheiro, tem um sacrifício na presença de Deus. Aquele dinheiro que você deu, que estava sobrando na tua contabilidade, é esmola. Deus recebe esmola. Deus não recebeu a esmola de Cornélio, da família de Cornélio? Cornélio, as tuas esmolas subiram na presença de Deus. Diga, Deus recebe esmolas. Mas os resultados no mundo espiritual de uma esmola e de um sacrifício tem a janela de aceleração do tempo. É radicalmente diferente. Agora aquela viúva estava lascada e disse que eu não podia fazer o que ela fez, que não podia ofertar, ofertou, e da sua necessidade ofertou tudo. Nem todos na igreja têm estrutura e comunidade espiritual para sacrificar tudo. Eu já fiz isso. Algumas vezes não aconteceu nada, deu errado, eu fiquei frustrado. Depois de umas 10 tentativas começou a dar certo. Hoje sei fazer um sacrifício no altar com a raiz motivacional correta e ver a resposta de Deus na contabilidade financeira da equipe, do ministério, da igreja, dos projetos sociais no Haiti, dos projetos sociais em Honduras, rapidamente. Hoje eu consigo isso, mas eu tive que aprender fazendo isso. E não foi na primeira oferta que eu fiz que deu certo, foi ao longo do processo de Bíblia e ousadia, Bíblia e fé, Bíblia e atitudes práticas. Sabe, irmãos, existem coisas que já estão semeadas no coração dessa igreja. Se nós fizéssemos aqui uma reunião, eu não iria dizer, eu gostaria muito de ter uma creche, um orfanato, uma
batatais, para evangelizar as criancinhas abandonadas, órfãos pelo pai e mãe. Aí eu te pergunto, por que não tem? E a resposta é sempre a mesma: falta dinheiro. Eu gostaria de ter um ar-condicionado na igreja. Para Deus tem que ser feito com excelência, tem que ser feito melhor. Por que não tem? A resposta sempre cai na mesma interrogação: falta recurso. E aí você começa a construir uma superstição na sua mente: ou Deus não quer, ou Deus está me provando pelo tempo, ou talvez o nosso coração esteja duro e cauterizado, indiferente para com as necessidades da obra de Deus. Sabe? Romanos capítulo 12, verso 13 diz: comunicai-vos, pois, aos santos as vossas necessidades. Paulo está dizendo: comunique as necessidades. E através dessa comunicação, através do povo de Deus, a necessidade vai ser suprida. Onde é que está o dinheiro de Deus? Onde é que está o dinheiro de Deus para a obra de Deus? Lá dentro da loja maçônica da cidade? Não. No carnê da Casa Bahia? Não. Na boca de fundo, porque Deus vai pegar o dinheiro do tráfico de droga para pintar e reformar a igreja e fazer uma obra de evangelismo nas cidades satélites. Com certeza não. Onde é que está o dinheiro do reino de Deus? Diga: no bolso do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Nossa. É quem fez João capítulo 1, verso 12, isso é verdade na sua vida. Recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Quem é o povo de Deus? É quem fez o Salmo 50, verso 5, isso é verdade na sua vida. Reuni, congregai todos os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto validado, seguido por um sacrifício. Diga: a provisão de Deus para a necessidade do homem ou do reino, da instituição, está dentro de cada um de nós. Ninguém começa a receber o milagre do céu que se manifesta na terra. Diga: superstição. Todo o milagre do reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Diga: o milagre começa a ser fomentado dentro de mim, e pela adoração, pela oração em línguas, pelo Espírito que se move com intensidade, pela atitude de ofertar e sacrificar. Esse milagre que estava aqui dentro, vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo e se manifesta no altar. A questão aqui não é o valor, mas a questão aqui é a violência profética na hora de adorar a Deus no altar dos sacrifícios. Diga: essa violência determina a vida, determina a morte. Abraão tinha um único filho, Isaac, mas quando ele está disposto a sacrificar o único filho, diga: Deus libera a multiplicação de uma nação. E se ele tem esse filho, guarda esse filho e não sacrifica, diga: até hoje tinha apenas Isaac. E a história de Abraão acabava ali, morria ali. Não haveria o fenômeno da multiplicação. Eclesiastes capítulo 5, verso 18 diz assim: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Diga: comer e beber, alegrar-se ou gozar, cada um do seu bem, de todo o resultado do trabalho de suas mãos. Em quem trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, que Deus lhe concedeu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu parnassá, diga essa palavra, parnassá, riquezas, traduzido na língua portuguesa, fazendas, e lhe deu poder. Algumas traduções usam a palavra força, para delas comer e tomar a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Diga: adquirir riquezas é dom de Deus. Existe hoje uma área muito nevrálgica, muito distorcida, muito manipulada, muito mentirosa em relação a esse assunto, aonde a raiz motivacional egoísta, corrupta, acha que precisa de riquezas para se autoafirmar e humilhar os outros irmãozinhos, dizendo: não, eu tenho a unção de Deus, você não tem, eu sou um abençoado, você não é. Diga: ser próspero, biblicamente falando, não tem nada a ver com ser rico. Quem é mais rico? O Fernandinho Beiramar ou o pastor Adilson? O Fernandinho Beiramar é mais rico do que o pastor Adilson. Mas quem é mais próximo?
pastor Adilson ou Fernandinho Miramar? Não tenha dúvida, o seu pastor é muito mais próximo que o Fernandinho Miramar. Quem é que é mais rico? O ex-presidente Lula, que está sendo acusado aí de uma riqueza bilionária, no valor de 42 bilhões nas Ilhas Caimã? Ou o seu pastor, o pastor Adilson? Quem é que é mais rico? Quem tem mais dinheiro no extrato bancário? O Lula. Quem é mais próximo? Pode ter certeza. O que é prosperidade? É um dom de Deus. O que é riqueza? Ela pode ter vindo de Deus, como ela também pode ter vindo de tantas fontes erradas, pecaminosas e contra a palavra de Deus. Deus não tem ninguém rico na igreja. Diga, Deus quer nos fazer prósperos. O que é a unção de prosperidade? É você botar a mão e aquele azeite da botija multiplicar. É você botar a mão e aquela farinha da panela multiplicar. Eu não sei como, mas esse mês eu honrei a Deus com o dízimo e a oferta. E um fenômeno aconteceu aqui. Consegui pagar todas as contas e ainda sobrou para tomar um sorvete com as crianças na padaria. Diga, isso não é riqueza. Isso é prosperidade. No conceito bíblico, hebraico, no conceito cristão. Isso é uma palavra hebraica chamada parnassá. Diga comigo, parnassá. É dom de Deus. Isso não acontece com você porque você está precisando. Isso não acontece com a tua família, com o teu casamento, com a tua empresa, com o teu emprego, com a tua faculdade, porque você tem boas intenções. Diga, isso só acontece porque você amadureceu pelas Escrituras. Você aprendeu a agir com fé no altar. Enquanto você faz voto, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Se o Senhor fizer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Diga, Deus tolera, mas não se agrada. Agora, quando você diz, Deus, eu não posso, mas aquilo que eu não podia, eu sacrifiquei, eu ofertei. Discerni que esses 3 dias é uma atmosfera de glória, uma atmosfera do céu. Eu não vou perder a oportunidade de fazer uma oferta, de fazer um sacrifício, de fazer uma semeadura nessa atmosfera, porque nessa atmosfera o resultado vai ser acelerado. Eu não tenho que ofertar financeiramente. Ok, irmão, arranca os botões da tua camisa e sacrifica no altar, botão de camisa. A questão não é se a igreja está precisando de botão de camisa ou a igreja não está precisando de botão de camisa. Não interessa se está precisando ou não está precisando. A chave é simples. Se eu não sacrificar, eu não receberei. Diga, se eu não semear, eu não colho. Se eu semear pouco, vou colher pouco. Paulo que fala, 1 Coríntios capítulo 9. Se eu semear nada, o que eu vou colher? Quem semeia vento, vendaval, né? Agora, se você da tua luta, da tua necessidade, das suas circunstâncias, dá um passo de ousadia e fé e faz algo que dentro de um perímetro de maturidade e responsabilidade gera sacrifício. Diga, tem que doer, tem que ter cheiro de sacrifício, tem que ter gosto de sacrifício. Sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo, mas com sacrifício o fogo vem, queima e sobe um perfume na presença de Deus. Se sobe a fumaça perfumada nas narinas do Senhor, pode ter expectativa de fé. Vai descer a resposta do céu com a manifestação da glória, abrindo a porta de emprego para você conseguir pagar as suas contas, abrindo a manifestação da cura para que o fígado, o rim, o pâncreas seja sarado, abrindo a mente de um jovem que está pervertido e trazendo ele ao arrependimento e a reconciliação com o pai e a mãe de uma forma inexplicável, mística e sobrenatural. Não é porque Deus quis, é porque você se sacrificou. E isso aconteceu na janela de arrependimento que se abriu na mente da pessoa pela qual você ora há tantos anos e não vê nada acontecer. A fé incubou e a fé manifestou de uma forma concreta o sacrifício no altar. Diga, Deus só tem compromisso com quem tem o sacrifício no altar. Deus não se move por boas intenções ou por necessidades. Ele se move por adoração. Gálatas capítulo 6, verso 6 diz: reparte os teus bens, as tuas riquezas. Diga, reparte as tuas fazendas. Ou seja, reparte o teu parnassá. Repita, parnassá. Reparte o teu parnassá com aquele que te ensina a palavra de Deus. Gálatas 6:6. Provérbios 23:7 diz: assim como você imaginou na sua alma, assim é.
Diga, assim como eu visualizo pela fé no meu espírito, assim vai se materializar, assim vai se manifestar. Assim é no mundo espiritual, e o sacrifício é a chave que traz do céu para materializar na terra algo que já estava dentro de você. Repita comigo: por isso o milagre não começou no céu, o milagre começa dentro de mim, porque você tem que mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Quem precisa de uma cura física aqui essa noite? Você tem que começar a se enxergar curado. Diga, assim como você vê na sua alma, assim será, assim é, assim vai se manifestar. Aí você se auto-visualiza com um espírito de comiseração. Ai, coitadinho, sofre tanto, Deus vai sentir pena dele e vai curar ele. Sabe qual é a resposta que Jesus dá para essa pessoa? Os filhos de Deus não comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. As migalhas que caem da mesa do seu Senhor é para os cachorrinhos, é para a mulher serfinícia, não é para mim, não é para você. Diga, temos que nos enxergar, lavarmos, remidos e purificados com o sangue de Jesus. Talvez você tenha um péssimo relacionamento com o teu pai biológico, mas você tem que se enxergar com intimidade com o Pai dos céus, ao ponto de chegar junto à sala do trono, com ousadia e intrepidez, crendo que Ele existe e crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que se enxergar lá no céu. Se visualize agora, respire fundo, feche os olhos, se imagine você entrando na sala de Deus, abrindo a geladeira de Deus, pegando o danoninho que Deus tem lá na geladeira dele. Agora você vai até a pia, procura uma colher e coma todo esse pote de danoninho. Talvez com o seu pai biológico você não tenha essa intimidade de chegar na casa dele, abrir a geladeira e comer um negócio gostoso. Mas com o Pai das luzes, com o Pai do céu, você tem que se enxergar assim, você tem que se visualizar assim. Porque se você não crê e não se enxerga nessa intimidade com Deus, você sempre vai mendigar o milagre financeiro no teu orçamento no final do mês. Diga, Deus não dá esmolas, Deus não dá migalhas, Ele só dá o melhor. Mas eu estou em pecado, ok? Se enxergue como um filho pródigo, voltando para a casa do Pai, se reconciliando com o Espírito Santo essa noite, se reconciliando com o Pai e com Jesus e com a igreja local. E o que Ele faz? Manda matar um novilho e dá um churrasco no dia, faz uma festa, faz um churrasco com comida gostosa. Diga, é assim como eu me visualizo que vai acontecer essa semana, esses próximos dias, no meu casamento, no meu relacionamento com os parentes, no meu relacionamento profissional, acadêmico ou familiar. Eu preciso encerrar, porque eu sinto atmosferas de Deus para libertar financeiramente a igreja, para libertar financeiramente as famílias, para liberar multiplicação em vários projetos que estão no coração de vocês, mas só não saíram da teoria ainda por causa do bloqueio econômico. Eu vou te dar mais uns 2 ou 3 versículos e nós vamos começar a orar, porque eu sinto que essas atmosferas de multiplicação e aceleração profética já estão aqui no altar, prestes a se manifestar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Uma coisa é você ler a Bíblia com os olhos, outra coisa é você ler a Bíblia em voz alta, e outra coisa é você ler a Bíblia orando em espírito. São níveis de faculdades de espírito e de alma distintos, e essas faculdades nós exercitamos na escola de ativação profética. Deuteronômio 8:17 diz: e não digas com o teu coração, o meu braço, a minha força, a minha capacidade, a minha inteligência e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder, essa virtude, esse bem material. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá poder. Tradução revista atualizada diz: força para adquirires riquezas,
para confirmar a tua aliança, o teu pacto que jurou com os teus pais, como se vê nesse dia. Diga, não foi você, na tua habilidade pessoal, que fez, mas lembre-se do Senhor teu Deus. Ele te deu poder, Ele te deu força, Ele te deu ferramentas, Ele te deu instrumentalidade, Ele te deu chaves místicas e sobrenaturais para você adquirir esse bem material por causa de um pacto. Diga, por causa de um concerto, por causa de uma aliança feita no altar. As pessoas me perguntam: o senhor acorda de manhã e fica orando por dinheiro? Eu digo: não, só quando eu vou ministrar na vida dos outros, aí eu lembro de orar por isso. Mas por que o senhor não ora por dinheiro na sua vida pessoal, familiar? Porque eu fiz um pacto com Deus, eu fiz um voto com Ele, e para validar os termos do pacto e do acordo que eu fiz com Deus, há vários anos atrás no meu ministério, eu fiz um sacrifício de 7 mil reais no altar. Um sacrifício de 7 mil reais, numa época em que eu estava devendo 5 mil reais na minha conta bancária. Eu não sei se você tem estrutura e maturidade espiritual para entender isso. Essa não é uma doutrina para você obedecer. Isso é uma experiência mística e pessoal minha. Mas no momento que o meu extrato bancário dá 5 mil reais negativo no meu cheque especial, eu faço um pacto com Deus, eu faço um voto com Deus. E eu pego mais 7 mil emprestados e eu coloco no altar de sacrifício. E desse diante eu digo para Deus: ou o Senhor manda o dinheiro, ou eu paro para pegar o refúgio. Vou virar taxista para sustentar minha família. O Senhor manda o dinheiro, ou eu vou fechar uma creche com 480 crianças que precisam das ofertas que eu recebo para alimentar o Haiti. Antes mesmo do terremoto já tinha esse trabalho social no Haiti. No terremoto só ficou mais difícil as coisas. E agora, mais recentemente, 3 igrejas entram no depósito de lixo de Honduras, em Tijuana, capital de Honduras. Daqui você vai ter que ir para lá para pegar dentro de uma igreja com 20 pessoas no depósito de lixo de Honduras. Sabe o que eu vou fazer lá? Ungir o terceiro pastor da nossa terceira igreja. Sabe quanto vai me dar de lucro? Nada. Custo fixo isso. Aliás, eu disse 600 por mês. Para manter esse pastor lá. Se eu precisasse de abrir igreja com alguns peixes de abrir franquia, o último buraco do planeta Terra seria Honduras ou Haiti, Moçambique ou Angola, onde a gente tem que ministrar. Mas por que está fazendo isso? Porque eu tenho que pregar. Porque Deus moveu as circunstâncias e falou. Sabe quanto ele pega essa passagem aérea? Quase 6 mil reais. E aí você vai dizer assim: puxa, você vai gastar 6 mil reais, passagem aérea, hospedagem, transporte, gasolina, para ir lá dar treinamento para 20 pessoas, ungir um pastor, pregar em outras igrejas e voltar para o Brasil. Mas muito isso. E a arrecadação desse dízimo, dessa oferta dos moradores do depósito de lixo é quanto? Não sei, eu descobri quando chegar lá. Nos relatórios, mas não entendo direito, porque a paridade cambial do dinheiro em Honduras é diferente do real. Tudo lá que eu vou entender isso com certeza. Só que eu sei uma coisa: sabe o que eles diziam no domingo quando eles iam para a igreja? O dízimo das latinhas de alumínio que eles cataram no lixo durante a semana. Eles trazem no altar o dízimo do lucro que eles tiveram com as garrafas plásticas que eles cataram no lixo durante a semana. Porque a única coisa que dá dinheiro no depósito do lixo: alumínio e plástico. Eu não sei se a oferta deles lá no depósito de lixo na igreja é tão alta quanto a nossa aqui essa manhã. Mas eu sei qual é o peso de autoridade que aquela oferta tem no mundo espiritual. E eu sei também que você é sensível o suficiente para as necessidades desta igreja local e da obra deles ao redor do mundo, para se mover por fé agora, nesse altar. Eu quero chamar a existência aqui pessoas que vão fazer uma expressão de adoração a Deus violenta, uma expressão de adoração a Deus íntima, pessoas que vão ofertar 1.000, 500, 100, 50, não sei ao certo os valores,
Mas pessoas que vão fazer algo no reino de Deus que em 2 anos de conversão nunca fizeram, que em 10 anos de igreja evangélica nunca fizeram, que em 20 anos de crente nunca fizeram. A mãe de todas as loucuras